Claro, com relação ao comportamento dos objetos e da luz, a gente pode classificar eles ainda de três maneiras. Os objetos como sendo transparentes, deixa eu escrever isso aqui, eles podem ser transparentes, translúcidos e opacos. Opaco, vamos seguir primeiro. Opaco é um objeto que não permite passagem de luz. A luz não passa dentro dele. Exemplo, Zé, parede. O cara vê através da parede. Zé, que só o super-homem, esquece o super-homem. O cara vê através da parede, não. Beleza? Eu não vejo através da parede, porque a luz não se propaga dentro da parede. A parede é opaca com relação à luz. E objetos transparentes e translúcidos permitem a passagem de luz. Ô Zeca, tudo que permite a passagem de luz eu chamo de transparente. Isso é uma confusão que rola no vestibular. No popular a gente faz isso. Todo objeto que permite passagem de luz a gente chama de transparente. Mas na verdade não é. Transparentes são só objetos que permitem a passagem de luz, mas não bagunçam os raios de luz quando passam por ele. Como assim? Lembra, né? A gente sempre vê um objeto na direção do raio de luz que chega aos nossos olhos. Ok? A gente sempre vê um objeto na direção do raio de luz que chega aos nossos olhos. Então os raios de luz saem todos organizados do objeto e chegam aos nossos olhos. Vem raio de luz da cabeça, então a gente vê a cabeça na altura da cabeça. Vem raio de luz do umbigo, do pé. Então a gente vê o objeto de forma organizada, porque esses raios de luz chegam organizados nos nossos olhos. O meio transparente é um meio que permite passagem de luz, mas a luz não é bagunçada quando passa por ele. Os raios de luz, por exemplo, se chegassem todos eles paralelos, depois de passar pelo meio transparente, continuariam paralelos. Certo? Beleza? Zeca, dá um exemplo disso. Vidro. Vidro é um exemplo disso. É um meio transparente, se o vidro for lisinho. Tá? Se o vidro for lisinho, ele é um meio transparente. Ele não bagunça os raios de luz quando passam por ele. Tanto é que o cara consegue ver de forma nítida o que existe do outro lado. É ou não é? Sim? E translúcido, Zeca? Translúcido vai ser um pouquinho diferente. Translúcido permite a passagem de luz, mas dá uma misturada nos raios de luz quando passa aqui no meio. De tal forma que eu não consigo ver direitinho o que tem do outro lado. Por exemplo, vidro jateado. Tem no banheiro da tua casa? Aquele vidro todo furadinho? Sim ou não? Ou aquele cheio de voltinha? Quando passa o raio de luz, ele mistura tudo, né? É bacana, porque esses vidros permitem que a luz entre, mas não dão certa privacidade, porque a galera de fora não vê a gente. Tudo bem que ninguém ia ficar espiando mesmo, né? Mas a galera de fora não vê a gente. E nem a gente vê o que tem fora. Mas ele permite que o banheiro, ou qualquer lugar que a gente queira, fique iluminado. Esses meios são chamados de meios translúcidos. Até a gente fala assim, porra, aquela garota tá com uma roupa transparente, sabe? A galera tudo do colégio se junta para ver. A roupa é transparente? Na real, não. É uma roupa translúcida. Deixa passar um pouco de luz, o cara tem uma noção do que tem dentro e tal. Mas o cara não vê perfeitamente o que tem dentro. É ou não é? Pô, quiser aqui, não fala assim, né? É uma roupa translúcida e não transparente. Já que a água de uma piscina é transparente ou translúcida? Depende, né? Se tiver lisinha, o cara consegue ver certinho o que tem lá dentro. Então é transparente. Se a água estiver toda remexida, toda no lado, ela permite passagem de luz. Mas o cara não vê direito o que tem lá dentro. Então é um meio translúcido. Ok? Zeca, quando a luz faz isso, né? Como é que é o nome? A gente vai estudar 3 fenômenos ópticos, tá? 3. O primeiro deles, reflexão. A luz bate no espelho, esse verdinho aqui é um espelho, tá? Sempre que aparecer esse galinho aqui desenhado, esse galinho representa o lado de trás do espelho. A luz bate no espelho, por exemplo, e volta. Beleza? A luz bate e volta. Galera, quando a luz bate e volta, a gente chama isso de reflexão. A luz reflete. Já ouviu falar disso, né? Bate e volta, certo? Na reflexão, o que acontece com a luz? Praticamente nada, né? A gente já viu que a frequência dela nunca muda. E no caso de uma onda, tá ligado nisso? No caso de uma onda, quando ela é refletida,
Além de não mudar a frequência, que a frequência nunca muda, não muda nem a velocidade, nem o comprimento de onda. Então o raio de luz que bate aqui, volta aqui. Zeca, por que não muda nem a velocidade, nem o comprimento de onda? Porque a velocidade da luz e o comprimento de onda, elas dependem de um meio, do meio que se propaga, como qualquer onda. A velocidade depende do meio em que ela se propaga. Como o meio é o mesmo, ó, vem no ar, bate no espelho, volta no ar, a velocidade aqui e a velocidade aqui são iguais. Quando ocorre uma reflexão, né, esse raio de luz que chega no espelho é chamado de raio de luz incidente. Esse raio de luz que volta do espelho é chamado de raio de luz refletido. E essa reta aqui, ó, sempre que eu tenho uma reflexão, vocês vão ver que a gente vai desenhar uma reta. Ela é chamada de reta normal. Já que essa reta existe, não, a gente é que desenha. Beleza? A gente que desenha essa reta. O que é reta normal? Em matemática, ó, reta normal é uma reta que forma uma superfície, um ângulo de 90 graus. Sempre que houver uma reflexão e uma refração também, ó, a gente vai desenhar no ponto que bate o raio de luz uma reta perpendicular à superfície, que é a normal. Para que é essa reta? Porque se convencionou o seguinte, ó, que na hora que a gente vai medir ângulos, é sempre em relação a essa reta normal. É uma convenção que a gente tem que usar, não tem jeito, beleza? O ângulo formado entre o raio de luz incidente e a reta normal é chamado de ângulo incidente. Ah, essa aqui, raio de luz incidente, normal, ângulo incidente. E o outro é chamado ângulo refletido, certo? Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Incidência e reflexão. E uma lei sobre a reflexão que é importante é que o ângulo de incidência e de reflexão são sempre iguais. Sempre iguais, sempre. Em qualquer situação, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, independente da maneira que esteja refletindo. Esses dois ângulos são sempre iguais. Zé, como é que os caras descobriram isso? Fazendo um bocado de experiência, né? Esse resultado aqui é obtido experimentalmente. E que é uma experiência tranquila, tá? Capou um espelho ali, ó, pega um raio de luz, um laserzinho, bate, volta. Aí o cara mediu aqui, ó, quanto que foi o ângulo, viu que deu igual, né? Certo? Galera, aqui, ó, uma outra lei da reflexão é a seguinte: esse raio de luz incidente, essa reta normal e esse raio de luz refletido, eles vão ser coplanares. Que diabos é isso? Coplanares quer dizer que eles estão no mesmo plano. Ó, raio de luz incidente, raio de luz refletido e reta normal. Todos eles, se eu virar aqui, ó, estão desenhados numa mesma folha, no mesmo plano. Nunca vai acontecer isso aqui, ó. Raio de luz incidente, reta normal, raio de luz refletido assim, ó, num plano diferente. Estão vendo? Aqui ficou, ó, tridimensional, ó. Não está tudo no mesmo plano, na mesma superfície. Eu não consigo colocar essas três canetas numa mesma folha. Essa aqui vai ficar fora da folha. Nesse caso aqui, ó, sempre raio de luz incidente, reta normal e raio de luz refletido ficam numa mesma folha. Eles são coplanares. Existem dois tipos de reflexão. A reflexão regular ou especular. Regular ou especular. Numa reflexão especular, ó, os raios de luz batem uma superfície, né? Os dois são paralelos, ó, refletem e continuam paralelos, não fica bagunçado, certo? Nesse tipo de reflexão, como não bagunça, ó, eu consigo ver o objeto que está aqui refletido na superfície. Zé, com um espelho, né? O espelho tem esse tipo de reflexão, beleza? Ele não bagunça os raios de luz, ele permite que eu consiga ver refletido nele o objeto. E existe uma reflexão chamada de difusa. Na difusa, ó, mistura os raios de luz depois que é refletido, bagunça tudo. E se bagunça tudo, não dá de ver uma imagem refletida aqui. Mas ângulo de incidência não é igual ao ângulo de reflexão? É porque provavelmente essa luz, ó, bate numa superfície que é tortinha assim, ó. Isso que eu vou botar aqui a reta normal, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Essa daqui já bate, ó, numa superfície que tem um morrinho aqui, ó. Isso, cara, coloca a reta normal, ângulo de incidência igual ao de reflexão. Quer dizer, ó, essa superfície aqui é irregular. Beleza? Então, cada raio de luz, apesar de eles chegarem paralelos, ó, vai bater num lugar diferente, vai ter um ângulo de incidência diferente. E quando for refletido, bagunça tudo. Aqui, ó, como mistura tudo, eu não consigo ver uma imagem formada. Aqui eu consigo.
Beleza? Zeca é exemplo de uma reflexão difusa. Uma parede. Parede tem uma reflexão difusa. Zeca, a parede reflete luz? Reflete, não está vendo ela não? Lembra que a gente já viu, para a gente ver um objeto, a luz tem que bater nele e chegar aos nossos olhos. Tu consegue te ver refletido na parede? Olha lá para a parede da tua casa agora, fala assim, bom, dá uma penteada, consegue ver refletido? Não, não consegue. Beleza? Que a reflexão bagunça toda a luz que chega nela. É uma reflexão difusa. Galera, aqui ó, além da reflexão vai existir também a refração. Galera, segundo fenômeno então é a refração, né? Na refração, ó, a luz muda o meio em que ela se propaga. Beleza? Por isso que a gente pode ver, por exemplo, a colher dentro d'água. Para a gente ver o objeto, tá ligado? A luz tem que chegar aos nossos olhos, né? Essa luz da colher sai da colher, passa pela água, passa pelo ar, porque a gente está no ar, e chega aos nossos olhos. Então a gente consegue ver a colher dentro d'água, porque a luz, nesse caso, muda o meio em que ela se propaga. Quando rola uma mudança no meio de propagação, a gente chama isso de refração. Mudança no meio de propagação. Ô Zeca, por que a colher parece quebrada, hein? Então a gente vai ver depois, ó, a gente vai ter uma aula especial só sobre refração, né? A gente vai ver mais tarde, ó, que a luz, quando muda o meio que se propaga, ela mexe na sua velocidade. Frequência não, frequência nunca. Amarelo continua amarelo, vermelho, vermelho. Mas muda a sua velocidade, Se muda a velocidade, ó, quando ocorre essa mudança de meio, em determinadas situações, o raio de luz é desviado. Mais tarde a gente vai ver por quê. Como o raio de luz é desviado, a gente vê o objeto em um lugar um pouco diferente do que ele realmente está. Por isso que dá a impressão, ó, que a colher está quebrada. Porque o raio de luz é desviado quando passa da água para o ar. Beleza?